Quando até o debate vira alvo de bala, que futuro sobra para a democracia? O assassinato de Charlie Kirk não foi só uma tragédia americana. Foi um choque para todos que acreditam na força da palavra sobre a violência. E neste vídeo nós vamos entender quem foi Charlie Kirk e por que ele incomodava tanto. Vamos mostrar como a polarização transformou universidades em terrenos hostis ao debate. E vamos percorrer o caminho que leva da retórica ao ódio e do ódio à violência. E também vamos falar das ideologias que se aproveitam dessa escalada para tomar o poder. E também o papel da arte e da mídia, que deixaram de unir para se tornarem instrumentos de divisão. Mas não vamos parar aí. Vamos olhar para a volta de Trump em 2024 e o que isso representa como resposta histórica. E no final, eu vou deixar uma pergunta que não é só sobre os Estados Unidos, é sobre nós, sobre o que ainda resta da democracia e sobre a escolha que teremos de fazer antes que seja tarde demais. Quem era Charlie Kirk? Charlie Kirk não era um nome qualquer. Ele criou uma fundação para organizar e dar voz aos jovens conservadores. O objetivo era simples: levar ideias de liberdade, fé e responsabilidade para dentro das universidades. E essa fundação cresceu rápido, mobilizando milhares de estudantes e influenciando o debate público nos Estados Unidos. Ela simboliza exatamente o que Kirk defendia: o espaço da palavra, da formação e do debate, em oposição ao silêncio imposto pela intimidação. Ele era ativista conservador, articulado e muito próximo de Donald Trump. Mas o que chamava a atenção era o jeito dele de debater. O Charlie levava ideias conservadoras para dentro das universidades. E fazia isso sem gritar, sem xingar, sem atacar o outro lado. Ele focava em argumentos, em dados, em raciocínio lógico, sempre com respeito ao oponente, sem ad hominem, sem baixaria. E foi assim que ele conquistou milhões de jovens. As suas palestras somaram bilhões de visualizações. E ele escreveu best-sellers, tinha programas na Fox News e era visto como o herdeiro natural do movimento MAGA. Um jovem que não apenas falava de política, mas mostrava com método e clareza como se faz democracia de verdade no debate. Agora, em setembro de 2025, o Charlie Kirk participou de um evento na Universidade do Vale de Utah. Era um encontro aberto, no formato de perguntas e respostas com estudantes, do jeito que ele já fazia. E durante a fala, ele foi atingido por um tiro no pescoço. Vocês viram. Ele foi socorrido imediatamente e levado ao hospital para a cirurgia. Mas, apesar do esforço médico, ele infelizmente não resistiu aos ferimentos. Poucas horas depois, o Donald Trump confirmou a morte nas redes. Chamou Charlie de o coração da juventude americana e enviou condolências à esposa Erica e às duas filhas. A notícia se espalhou em minutos e comoveu milhões de pessoas, como deveria de ser. E o FBI anunciou a prisão de um suspeito, Tyler Robson, de 22 anos. Ele foi capturado após mais de 30 horas de busca, com a colaboração do próprio pai. Munido de munições e mensagens de cunho político, passou por interrogatório e agora responde por homicídio qualificado, podendo enfrentar pena de morte. Até agora, as autoridades não confirmaram a motivação oficial do crime. Mas é fato que esse assassinato não pode ser reduzido a um ato isolado. Ele reflete um ambiente crescente de hostilidade política e cultural, onde ideias diferentes já não são apenas contestadas, mas tratadas como inimigas a serem destruídas. E por isso,
Para muita gente, aquilo foi um ataque direto ao debate público e à liberdade de expressão dentro do campi. Gente, quando a palavra é silenciada pela bala, a democracia inteira fica mais frágil. E foi essa consciência que deu o tom da repercussão. Indignação, choque e a pergunta inevitável: como proteger a palavra antes que reste apenas a força? O nome do suspeito é Tyler Robson, de 22 anos. Ele foi identificado pelas câmeras de segurança e pela própria denúncia do pai. Depois de mais de 30 horas de buscas, a polícia conseguiu capturá-lo. E com ele foram encontradas munições e registros digitais de motivação política. O FBI abriu investigação federal, tratando o caso como prioridade nacional. O jovem foi acusado formalmente de homicídio qualificado. Hoje, ele responde em liberdade condicional, mas pode enfrentar pena de morte se condenado. As autoridades ainda não confirmaram a motivação oficial. O que se sabe é que Tyler era ativo em fóruns radicais na internet. Ali ele compartilhava textos, mensagens e símbolos ligados a ideologias políticas extremas. E esse detalhe acendeu ainda mais o alerta, porque mostra como ambientes de hostilidade ideológica podem transbordar do discurso para a violência real. Não foi apenas um jovem armado, foi um jovem influenciado por ideias, por narrativas, por uma visão de mundo que legitima a violência como resposta ao debate. E esse é o ponto central. Quando ideias radicais deixam de ser apenas palavras e começam a ditar ações, o espaço democrático inteiro corre perigo. Uma pesquisa recente trouxe um dado alarmante. Em mais de 250 faculdades dos Estados Unidos, 1/3 dos estudantes respondeu o seguinte: para eles, é aceitável usar violência para silenciar uma palestra com a qual não concordam. Sim, violência. Não é protestar, não é argumentar, é interromper a força. Esse número, por si só, gente, já mostra a gravidade do problema. Os campi universitários, que deveriam ser espaços de troca de ideias, estão se tornando terrenos hostis. Palestras canceladas de última hora, convidados intimados antes mesmo de subirem ao palco, estudantes coagidos a se calar para não sofrer represálias. E tudo isso acontece justamente nos lugares onde o debate deveria florescer. A universidade é ou deveria ser o berço do argumento. É onde se aprende a pensar, a ouvir e a discordar. Mas, em vez de diálogo, cresce a intimidação. Quando a palavra é sufocada dentro das universidades, é toda a democracia que começa a perder o ar. E antes de avançar, eu preciso abrir aqui um parêntese importante. O grupo CEDET é agora parceiro aqui do canal. E neste mês eles me enviaram a obra A Universidade em Questão, de Georges Gersdorf, eu acho que é assim que se pronuncia, publicada pela editora Quirion. É um livro fundamental para compreender as raízes do problema que estamos discutindo aqui nesse vídeo hoje. Dentro dessa obra, aqui no capítulo 7, chamado A Universidade Acéfala, ele traz questões e reflexões que iluminam a situação atual. E eu vou usar essa leitura para mostrar como chegamos até aqui. Gersdorf começa apontando a Universidade Francesa depois de Napoleão. Ele mostra que a instituição foi centralizada e submetida ao Estado. O reitor deixou de representar a comunidade acadêmica. Passou a ser nomeado pelo governo. Virou agente do poder central, não mais líder intelectual. O resultado foi claro: mais burocracia e menos pensamento. A universidade virou peça da engrenagem estatal. Passou a formar quadros leais ao regime, não mentes independentes. Gersdorf chama esse fenômeno de universidade acéfala, uma universidade sem cabeça, sem autonomia intelectual.
Por fora parecia haver liberdade, e por dentro havia submissão ao poder político. Ele fala de uma verdadeira vegetação intelectual. A instituição sobrevive, mas não floresce como centro de pensamento. As consequências foram profundas. O reitor deixou de representar os pares, virou símbolo de dependência e vigilância. A cultura humanista foi rebaixada. A cultura científica foi instrumentalizada. E o ensino virou ferramenta de controle social. Historicamente, a universidade medieval tinha mais independência. Com Napoleão, a lógica mudou. A universidade foi incorporada à máquina estatal. E essa estrutura se perpetuou ao longo do tempo. A conclusão de Gusdorff é direta. Sem autonomia, a universidade definha. Sem liberdade, não existe pensamento autêntico. Quando a universidade perde a voz, a sociedade perde junto. Agora, vamos contextualizar como que esse modelo se espalhou? Do modelo francês nasceu um padrão administrativo e pedagógico. Centralização no topo, currículos padronizados, avaliações uniformes, carreira acadêmica rigidamente controlada. E essa lógica saiu da França. Avançou por meio de missões acadêmicas, por diplomacia cultural e organismos multilaterais. No século XX, ele ganhou alcance global. E aqui entra a análise de Pascal Bernardin. No livro Maquiavel Pedagogo, o Bernardin desenvolve uma tese forte. Segundo ele, e com provas, a ONU e a Unesco ampliaram esse modelo tecnocrático de educação. Um modelo que padroniza objetivos, que prioriza comportamentos e atitudes, e rebaixa o conteúdo intelectual mais exigente. A meta seria formar o cidadão adequado às diretrizes globais. Menos espaço para a disputa de ideias, mais conformidades com metas e competências. Essa padronização cria controle de cima para baixo e reproduz a universidade acéfala em escala internacional agora. E segundo Bernardin, trata-se de uma forma de engenharia social via educação. Vejam as escolas de hoje em dia, né? Vejam as universidades, como eu acabei de apontar. Gente, o que a gente tem aqui é currículos por competências, avaliações por rubricas comportamentais, treinamento substituindo formação real, comitês e conselhos que policiam a vida acadêmica. Tudo isso enfraquece o debate livre e reforça a dependência em relação a agências e fundos externos. O professor perde autoridade intelectual, ganha espaço o gestor e o compliance. O aluno perde contato com a tradição e com a hierarquia do saber, ganha protocolos e slogans. E no fim, a sala de aula vira extensão da política pública, não um foro de ideias. Com Gusdorff, né, a gente aprende aqui a origem do problema, o modelo napoleônico. E com o Bernardin, nós enxergamos aqui a difusão, a padronização global. O fio condutor é o mesmo: centralismo, conformidade, perda de autonomia. E é aí que voltamos ao nosso caso agora. Se Charlie Kirk foi silenciado dentro de uma universidade, isso não foi um raio em céu azul. Foi um sintoma de um sistema que premia a obediência e pune o dissenso. Universidade sem cabeça, gente. Um debate sem espaço. Uma sociedade sem ar. Essa é a ponte para o próximo bloco. Porque a ditadura abafa a política e a democracia vive do debate. Sem autonomia universitária, o debate morre na origem. E a violência ocupa o lugar da palavra. Vamos em frente agora? Em uma ditadura, a política praticamente não existe. A vontade só de um lado que prevalece sobre todos os outros. Não há espaço para divergência.
nem para o debate. A palavra é substituída pela força. E na democracia, o jogo é outro. Aqui vence quem convence melhor, com palavras, com regras, com respeito às diferenças. Não é a imposição, é a persuasão. E a persuasão só acontece pelo debate. E o Charlie Kirk simbolizava exatamente isso. Um democrata com D maiúsculo. E aqui é preciso explicar, né? Porque ele nunca foi do Partido Democrata. Pelo contrário, ele era republicano e aliado direto de Donald Trump. E, ironicamente, os democratas de hoje são tudo menos democratas de verdade. Eles pregam tolerância, mas eles censuram. Falam em diálogo, mas eles cancelam. E se dizem defensores da liberdade, mas não aceitam diversidade de ideias. E o Charlie era democrata no sentido original da palavra, no sentido grego, clássico, filosófico. Aquele que acredita que a democracia se faz pelo debate, que a política deve ser travada com argumentos e não com violência. E é aí que ele se destacava. Enquanto muitos hoje preferem rótulos fáceis, não posso dizer, né, mas termina com os istas, os genocidas, né? Então, para encerrar a conversa aqui, o Kirk insistia no oposto. Ele não atacava a pessoa, ele respondia às ideias. Ele não cancelava, ele argumentava, não gritava, raciocinava. Ele ia às universidades para discutir frente a frente. Ele argumentava com clareza, ouvia com atenção e respondia com lógica, com dados e respeito. E esse era o exercício real da democracia. Era a prática do diálogo funcionando no seu nível mais puro. E por isso a sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um golpe contra o próprio coração da democracia. Porque quando se cala a palavra, abre-se espaço para a força. E onde a força domina, a democracia desaparece. A polarização nunca nasce do nada. Ela começa com a desconfiança. A desconfiança vira impasse político. Os impasses geram frustração e paralisia. E daí vem a retórica inflamada, cada vez mais agressiva. E no passo seguinte, a violência política. Esse é o caminho. Desconfiança, impasse, retórica e violência. A história mostra isso com clareza. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi a faísca da Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, antes da Segunda Guerra, partidos criaram milícias para impor suas ideias à força. A política perdeu espaço, a violência tomou conta. E quando a política migra para a violência, o resultado é sempre guerra. Esse é o risco que corremos hoje. As democracias estão tensas. A violência política cresce em vários países. E se não houver freios, a sociedade desliza para o mesmo abismo. E aqui entra um ponto importante. Essa escalada não é só espontânea. Ela também pode ser uma técnica. É a lógica revolucionária da esquerda radical. Primeiro, gerar a revolta. Depois, minar as instituições. E, por fim, propor a destruição de tudo que existe, para então reconstruir do zero. Essa é a revolução. Não reformar, mas derrubar. Não corrigir, mas apagar o passado. Esse método aparece sempre, seja na França de 1789, na Rússia de 1917 ou nos regimes modernos que seguiram essa cartilha. Sempre o mesmo ciclo: inflamar, dividir, destruir. E o resultado nunca foi liberdade. O resultado sempre foi mais sangue e menos voz. E por isso, quando vemos hoje esse clima de desconfiança, a retórica inflamada e a violência política, não podemos achar que é apenas acaso. É também um sintoma de algo muito maior. Um processo que, se não for freado, abre a porta para a guerra e que pode transformar uma democracia frágil em uma ditadura aberta. Nem todas as ideologias nascem com a marca da violência, mas algumas já trazem, desde o berço, um impulso de transformar política em guerra. A primeira delas é a extrema-esquerda revolucionária. Ela divide o mundo em duas categorias fixas: opressores e oprimidos.
E nessa lógica, não há espaço para diálogo. A única solução é derrotar o opressor pela força. E com o tempo, essa ideologia foi se tornando cada vez mais hábil em cooptar as chamadas minorias. Cada minoria virou bandeira política, não para ser defendida como pessoa, mas para ser instrumentalizada como arma ideológica. É assim que vemos a pauta da ideologia de gênero, por exemplo, que não busca respeitar indivíduos, mas impor uma visão de mundo silenciando quem discorda. E é aqui que precisamos ser claros. Radicais existem em todos os lados, mas no Ocidente foi a ideologia marxista travestida de defesa das minorias que se infiltrou nas universidades e moldou a linguagem política atual. Ela redefiniu conceitos, embaralhou significados e transformou qualquer discordância em discurso de ódio. Esse é o solo em que o assassinato de Charlie Kirk deve ser entendido. E não adianta tentar vir com um processo, porque se você descontextualizar, você pode criminalizar o que você quiser. Mas se você pensar dentro do contexto que eu estou trazendo aqui, você vai ver que as ideologias de gêneros foram abraçadas pelas pautas comunistas. O segundo fator que alimenta o problema é a corrupção da linguagem. E aqui chegamos ao que Hegel chamou de dialética. Na sua origem, a dialética hegeliana buscava compreender a realidade pelo conflito entre ideias, tese, antítese e síntese. Mas o que era filosofia virou munição ideológica. Karl Marx apropriou essa lógica e a transformou em dialética materialista. Agora, não era mais o embate de ideias, mas o conflito de classes. O objetivo não era compreender o mundo, mas derrubar o sistema vigente para criar um novo. E é nesse ponto que nasce o espírito revolucionário. A revolução como método permanente. E no século XX, esse veneno ganha uma nova roupagem com a escola de Frankfurt. Theodor Adorno, com a sua dialética negativa, e Herbert Marcuse, com a sua tolerância repressiva, deram um passo seguinte. Eles passaram a ensinar que todo conceito estabelecido deve ser desconstruído. Conhecem essa palavrinha? Toda tradição deve ser invertida e toda linguagem deve ser desestabilizada. O resultado é o que estamos vendo hoje. Onde havia família, colocam construção social opressora. Onde havia moral, colocam moral burguesa a ser destruída. Onde havia debate, colocam rótulos fascista, racista, misógino. Essa hiperbolização da linguagem é proposital. Ela não busca precisão, busca destruir o sentido. Por quê? Quando os conceitos pedem firmeza, a sociedade perde referências. E quando não existe referência, sobra apenas a força. O ponto central é este: a mentira de que palavras não têm consequência. Essa é desmentida todos os dias. As palavras constroem ou destroem realidades. E hoje já existem leis, como o próprio Marco Civil da Internet no Brasil, que mostram que discursos têm sim efeito jurídico e social. Mas reparem na contradição. Quando a esquerda difama, mente e ataca, o sistema relativiza. Agora, quando alguém do outro lado reage, imediatamente é carimbado como extrema-direita. São dois pesos e duas medidas. No fim, essa manipulação da linguagem, gestada na escola de Frankfurt, é parte da guerra cultural em curso. Uma guerra que já não se trava mais apenas nas ruas, mas nas palavras que usamos, nas ideias que somos permitidos ou proibidos de dizer. Hoje, o tecido social americano está esgarçado. A violência política cresce em ritmo acelerado. E cada novo episódio mostra que a democracia está no limite. Esse limite é claro. A democracia começa a ser sequestrada, tomada pelo comunismo, que se apresenta com outra máscara agora, o socialismo. E aqui está o problema central. Quando a esquerda chega ao poder, ela não aceita passar o poder de volta ao povo, não aceita a alternância natural da democracia, quer manter o poder sempre para si. Essa é a essência do autoritarismo travestido de democracia. Mas é preciso lembrar,
A maioria dos americanos não quer guerra. O cidadão comum quer viver sua rotina, quer consumo, esporte, lazer, família. Não quer trincheiras, quer paz. Só que as sementes do conflito já foram lançadas. E aqui a responsabilidade dos líderes é enorme. Eles precisam desescalar, baixar o tom, reconduzir ao debate. Mas não são apenas os líderes políticos. A mídia também tem papel central. E o que vemos hoje é quase todo o espectro da mídia tradicional tomado pela polarização esquerdista. A imprensa, em vez de informar, muitas vezes escolhe inflamar. O mesmo acontece com a classe artística, que deveria ser espaço de beleza, inspiração e transcendência, mas foi sequestrada pela politização. A arte que deveria unir virou bandeira de divisão. E esse não é um problema restrito aos Estados Unidos. O risco aqui é global. Basta olhar ao redor do mundo para a gente perceber. Na Rússia, o comunismo deixou marcas profundas que até hoje sustentam um regime autoritário. Na China, o Partido Comunista mantém controle total sobre a sociedade, sobre a economia e até sobre a vida privada dos seus cidadãos. Na Coreia do Norte, a ditadura se tornou hereditária, com a população refém de um sistema que controla até o pensamento. Na Venezuela, o socialismo, gente, levou o país ao colapso econômico que a gente está vendo agora. A fuga em massa da população e a suspensão de toda forma de oposição é o resultado, né? É a consequência desses regimes esquerdistas quando tomam o poder. Porque aqui no Brasil, nós estamos vendo como a infiltração da esquerda nos aparelhos dos estados, nas universidades e na mídia tem criado um ambiente sufocante, onde quem pensa diferente é perseguido e silenciado. O que vemos, portanto, não é um fenômeno isolado, é parte de um movimento mundial em que a esquerda, quando chega ao poder, não entrega mais do poder. Ela se instala, ela se perpetua e sempre em nome de uma falsa democracia. Quando juntamos esses exemplos, fica evidente: o risco de ruptura não é apenas americano, é ocidental, é global. E a lição é clara aqui. Onde a esquerda domina, a democracia desaparece. E por isso o alerta é urgente. Quando a mídia abandona a verdade, quando a arte abandona a beleza e quando a política abandona a palavra, o terreno está pronto para a violência. Ou paramos essa escalada agora, ou colheremos amanhã o fruto amargo de uma guerra que ninguém deseja. Em 2024, Donald Trump fez o impossível. Ele retornou à Casa Branca como uma fênix política, derrotou Kamala Harris e voltou mais forte do que nunca. E esse retorno não foi apenas pessoal, foi um movimento histórico. Trump conseguiu unir grupos que antes ninguém imaginava que estariam do seu lado. Pretos, hispânicos, religiosos de diferentes tradições, trabalhadores das pequenas cidades e até minorias culturais que sempre ficaram à margem da política. Todos se juntaram em torno de um mesmo projeto: ordem, dignidade e esperança. Esse foi o maior renascimento político da história americana. E a comparação inevitável é com o Ronald Reagan, porque nos anos 80, o Reagan perguntava: você está melhor do que há 4 anos atrás? E o Trump reviveu essa mesma lógica. Um chamado direto à responsabilidade do governo. E uma pergunta simples, que fala ao coração do povo. O recado central é claro. É preciso restaurar fronteiras seguras. É preciso devolver dignidade ao trabalho. E é preciso proteger a liberdade de expressão. É preciso também, gente, garantir ordem no lugar do caos. Esse é o legado que Trump carrega. E é esse o espírito que moveu Charlie Kirk e tantos outros jovens conservadores. Um movimento que não nasceu apenas para vencer eleições, mas para resgatar os alicerces da América. Ordem, fé, família, liberdade. A morte de Charlie Kirk não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um alerta para toda a sociedade. Mostrou que, sem debate, a democracia adoece. Que, sem palavra, sobra apenas a violência. E ao longo deste vídeo,
vimos o retrato de um tempo perigoso. Universidades que viraram terreno hostil à liberdade, ideologias que justificam a violência em nome de causas políticas, uma linguagem corrompida que destrói conceitos e esvazia o diálogo. E também uma mídia e uma classe artística que escolheram a polarização em vez da verdade e da beleza. E diante desse cenário, três compromissos se impõem. Primeiro, defender a liberdade de expressão dentro da lei. Segundo, rejeitar a violência política de qualquer lado. E terceiro, resgatar a precisão da linguagem e o valor do debate civilizado. Esses não são apenas ideais abstratos, são escolhas concretas para manter viva a democracia. E agora fica a pergunta: se a política já não cabe mais nas palavras, mas apenas nas armas, o que ainda resta da democracia? E nós, vamos aceitar esse caminho? Ou vamos escolher o debate, né? A democracia de verdade, antes que seja tarde demais? Foi uma alegria ter você aqui comigo até o finalzinho desse vídeo. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E se você gostou desse conteúdo, lembre de curtir o vídeo, ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante. Lembra de compartilhar, assim também a gente ajuda o algoritmo a trabalhar, não é? E se você ainda não for inscrito no canal, fica aqui o meu convite. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se você quiser ajudar um pouquinho mais, eu e a estagiária agradecemos se você tornar membro aqui do canal, né? Toda a comissão vai para o salário dela. Então, aumenta aqui a contribuição que a gente pode dar para ela e ajuda o canal a crescer. Porque quantos mais membros a gente tem aqui no canal, mais o YouTube entende que esse canal é relevante e mais divulga o canal para mais pessoas. Então, a gente fica muito feliz se você puder se tornar membro, curtir, compartilhar, se inscrever e continuar com a gente aqui nesse canal. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!